Sejam todos bem-vindos ao podcast do Mundo Valor. Neste episódio, apresentamos a análise do documento A Chegada da IA na Educação na América Latina em Construção, um relatório de pesquisa desenvolvido em colaboração entre a Fundação Pro Futuro e a Organização dos Estados Ibero-Americanos para Educação, Ciência e Cultura, OEI. Escrito por Axel Rivas e com lançamento previsto para junho de 2025, o relatório examina a integração da inteligência artificial, IA, no cenário educacional latino-americano. Tudo isso é potencializado com o uso de inteligência artificial, por meio de ferramentas como o Notebook LM e o Google AI Studio. Embora sempre existam nuances de interpretação entre o conteúdo do artigo e as respostas geradas por ferramentas de inteligência artificial generativa, este episódio é um exemplo fascinante de como a IA pode enriquecer nosso canal com conteúdo inovador. Aproveitem o programa! Olá! Hoje a gente vai analisar um tema super atual, como a inteligência artificial está começando a aterrissar na educação aqui na América Latina. Exato. A gente se baseou num relatório bem recente da Fundação Pro Futuro e da OEI, que fez um primeiro mapeamento dessas iniciativas na região. Isso mesmo. E o relatório mostra um cenário assim, bem em construção. Quer dizer, os primeiros passos estão sendo dados, talvez um pouco na sombra, né, das grandes discussões globais sobre IA, mas já tem coisa interessante pipocando por aqui. Vamos ver o que está rolando, o que promete e onde estão os nós críticos. Perfeito. A ideia aqui é entender quem está usando o IA na educação latina, para que exatamente, e o que isso pode significar para o futuro da aprendizagem por aqui. Vamos desempacotar isso. Bom, o levantamento encontrou 26 iniciativas, concretas mesmo, desenvolvidas aqui na América Latina e que usam IA. 26, é um começo. Sim. E um ponto salta aos olhos logo de cara. A imensa maioria vem de startups, setor privado mesmo. Iniciativas públicas ou de ONGs do terceiro setor são bem mais raras nesse mapa inicial. E isso já levanta uma bandeira amarela sobre acesso, sobre equidade, né? Com certeza. Se a inovação vem principalmente do mercado, como é que a gente garante que ela vai chegar para todo mundo? Mas olha, olhando os exemplos, a variedade é legal. Tem coisa como a Musiglota, lá no Chile. Ah, eu vi essa. Usa música para ensinar idiomas, né? Isso. Eles criam exercícios, analisam até a pronúncia do aluno usando a música como base. Bem criativo. E no Brasil tem a Letros, que é tipo um assistente para corrigir redação, dá feedback de gramática, de estilo. Exato. Imagino que ajuda a desafogar o professor, né? Dá conta de tanta correção. Sem dúvida. E tem ferramenta para o próprio professor também, como a Almia, também chilena, que gera sugestões de plano de aula, atividades. Interessante. E aquela linha de avaliação adaptativa? Ah, sim. Como o CIA Plus, no Uruguai. Essa é uma iniciativa pública, vale notar. Boa. A ideia é que a prova se ajuste ali na hora ao nível do aluno. Se está fácil, dificulta um pouco. Se está puxado demais, simplifica. Para ter um diagnóstico mais fino, sabe? Do aprendizado individual mesmo. Mas olha, um caso que me chamou muito a atenção foi na Argentina, a Escola de Robótica de Missões. Ah, essa é ótima. É pública, né? E os alunos botando a mão na massa com o IA em projetos práticos. Sim, é um exemplo excelente de como dá para conectar a IA com problemas bem locais, bem da comunidade. Eles desenvolveram, por exemplo, um sistema que usa reconhecimento de imagem para ajudar a classificar lixo. Nossa, que legal! E outro que identifica larvas do mosquito da dengue em fotos. Ajuda a mapear os focos, sabe? É a tecnologia servindo à comunidade e integrada no currículo, muito bom. E pensando nesse potencial todo, o relatório também fala como a IA pode, pelo menos em teoria, baratear e personalizar a criação de conteúdo. Tipo, gerar vídeo interativo, adaptar texto para diferentes níveis de leitura. Ferramentas que já existem fora, como a Camigo, dão uma pista, né, de como seria um tutor digital. E aqui a coisa começa a ficar mais complexa, né? Porque essa mesma tecnologia que promete personalizar, ela pode gerar outros problemas. Sim. O mais óbvio, que explodiu com o ChatGPT e tudo mais, é a facilidade de colar, de plagiar. Isso meio que esvazia o sentido do esforço de aprender, né? Totalmente. O relatório até provoca. Se a IA faz a tarefa para que ensinar ou avaliar daquele jeito antigo, qual o valor disso?
é uma questão séria. E tem a questão dos dados, né? Que a gente já comentou um pouco. Para personalizar, a IA precisa de muita informação. Desempenho, interação do aluno. Exatamente. Quem controla esses dados? Para que vão usar? Fica essa névoa, né? E o risco de desumanizar um pouco, de esfriar a relação humana ali na escola, que é tão fundamental para o aprendizado. Sem dúvida. Esse é um ponto crucial. E outro risco, que tanto o relatório quanto a Unesco estão sempre alertando, é o de aprofundar as desigualdades. Como assim? Bom, se as ferramentas de IA mais poderosas, mais eficazes, forem pagas, ou se exigirem um computador muito bom, internet rápida... Elas vão beneficiar quem já tem recurso. Exato. Aí você corre o risco de criar uma espécie de educação de segunda classe para os mais pobres, baseada em tecnologia talvez mais simples, enquanto outros têm acesso ao que há de melhor. É um perigo real. Nossa, é um cenário cheio de nuances. E aí o que fazer? Quais os caminhos que o relatório aponta? Olha, os desafios são claros. Primeiro, capacitar. Formar professores e alunos para usar a IA de um jeito crítico, ético. Não é só saber usar a ferramenta. Não mesmo. É entender como funciona por baixo dos panos. Quais os limites, os possíveis vieses que ela carrega. É quase uma alfabetização em IA, uma cidadania digital mesmo. Faz todo sentido. Que mais? Outro ponto fundamental é pensar a integração disso tudo de forma estratégica. Tem que ter um projeto pedagógico por trás. Não é só sair adotando a tecnologia porque é nova. Uhum. É preciso garantir que ela sirva aos objetivos educacionais daqui, da nossa região, e questionar os algoritmos, né, para que eles não acabem só replicando ou, pior, ampliando preconceitos sociais, culturais que já existem. Entendi. E o papel do governo, do setor público nisso tudo? Porque ele apareceu meio tímido lá no começo do mapeamento. Pois é, ele é crucial para regular, para investir, para fomentar pesquisa e desenvolvimento que sejam contextualizados com a nossa realidade. Para que a IA dialogue com as necessidades locais, sabe? E não seja só um produto que a gente importa e usa sem pensar. Fica essa sensação de encruzilhada mesmo que o estudo traz. A IA pode sim trazer avanços enormes para a educação na América Latina. Pode. Muito potencial. Mas o resultado final, se vai ser mais justo, mais qualificado ou o contrário, isso depende muito das escolhas que a gente fizer agora, né? E tem que envolver todo mundo nessa discussão. Exatamente. Uma construção coletiva. Bom, exploramos então essa chegada da IA na educação latino-americana. Vimos que é um cenário em construção, com iniciativas pioneiras surgindo, muitas delas privadas, vale lembrar. Uhum. Tem promessas ótimas de personalização, de apoio a professores e alunos. Mas também riscos bem concretos. Plágio fácil, privacidade de dados e esse fantasma bem assustador do aumento da desigualdade. E acho que fica a reflexão final que o próprio relatório propõe, né? Que é muito pertinente. Num cenário global em que a IA avança numa velocidade incrível, muito puxada por interesses comerciais... Sim. Como é que a América Latina pode ser mais do que só uma consumidora dessa tecnologia? Como é que a gente pode ativamente direcionar e, quem sabe, até desenvolver IA para as nossas próprias necessidades educacionais, culturais, sociais, evitando consolidar ainda mais a exclusão nesse novo mundo digital que está se formando? É a grande questão. Obrigado por nos acompanhar neste episódio do podcast do Mundo Valor. Se você gostou do que ouviu, não se esqueça de deixar um like, se inscrever e compartilhar este podcast com seus amigos e colegas. Esperamos revê-lo no nosso próximo episódio. Até a próxima!